Fala galera, professor Wagner do Física. Agora eu quero trazer para você aqui o seguinte. A gente está fazendo um levantamento aqui da taxa de aprendizagem das pessoas conforme o tipo de atividade que elas estão exercendo. Quando a gente fala de estudar, de se preparar para uma prova, a gente tem que pensar como que a gente está estudando. A gente tem observado nos últimos anos em diversos sistemas de ensino, em diversos gráficos de qualidade de ensino, que os nossos jovens têm aprendido cada vez menos conteúdos. E isso tem um porquê. E a gente descobriu aonde que está o problema. O problema não está na aula dada, o problema não está no conteúdo, no modelo, no sistema. O modelo está no como que a gente estuda. Se você parar para pensar, a única coisa que não te ensinaram na escola e que poucas escolas discutem com os alunos é como você estuda. Então eu vou trazer aqui para vocês como que a gente melhora a nossa qualidade de estudo para qualquer prova, beleza? Gente, vamos lá. Para isso a gente vai falar dos tipos de aprendizagem e quanto que a gente aprende, quanto que a gente rende em cada tipo de aprendizagem. Primeiro tipo, o que todo mundo está acostumado, o que a maioria das pessoas gasta mais tempo fazendo. O quê? Assistindo aulas expositivas. Cara, o nosso nível de retenção de aulas expositivas, ele beira os incríveis 5%. Você está me entendendo? De tudo aquilo que foi trabalhado em sala de aula, que o professor se esforçou para passar para você, se você ficar parado só nesse ponto, você vai reter apenas 5% da matéria. Aí você vai falar assim para mim, então professor, já sei, vou continuar zoando, vou continuar bagunçando, vou continuar fazendo aquela zona em sala de aula, porque eu não preciso dessa aula expositiva. 5%? Você tá louco, né? Estou perdendo meu tempo. Muito pelo contrário. As aulas expositivas elas são extremamente importantes, porque é na aula expositiva que é apresentado para você o conteúdo, certo? É a primeira vez ou o primeiro contato talvez que você tenha com aquele conteúdo. E se você for um aluno espertinho, você vai ler essa aula antes que o professor traga a aula expositiva e vai argumentar alguns pontos de dúvida em relação a essa aula. Com isso, você aumenta o seu grau de retenção. Agora, se você for mero espectador, contente-se com os seus apenas 5%. O próximo tópico, gente, é a leitura. Lembra que eu falei para você? Se você ler a aula um pouco antes, isso é melhor para você. Se você fizer a leitura da aula ou ler aquele assunto que o professor falou que vai trabalhar com você, e todos nós sabemos qual que é o assunto, o próximo assunto a ser trabalhado, normalmente os professores passam isso, e existe um plano de ensino que a gente tem acesso, cara, dentro disso a gente consegue aumentar para 10% o nosso nível de aprendizagem. Poxa, já é bacana, porque se eu tiver 10% na leitura, mais 5% durante a explicação desse conteúdo, eu vou me dar super bem. Presta atenção, são 10% na leitura. Então leia mais, leia sobre todos os assuntos, leia sobre atualidades, leia sobre os conteúdos que vão ser trabalhados em sala de aula. Mas o professor vai me dar aquela aula, é muito chato, por que eu vou ter que ler? Porque vai melhorar a sua qualidade de aprendizagem. Pensa nisso, 10%. Se você acrescentar os 5% da hora que você estiver ouvindo e debatendo com o professor, você vai já ter aí praticamente 15% de nível de retenção de aprendizagem, beleza? Gente, terceiro modelo que a gente mais consegue aprender, o audiovisual. Através de videoaulas ou de filmes ou de interações, sei lá, a gente tem dentro do audiovisual, ou seja, quando a gente ouve e vê através de uma tela, focado, sem ser só aquela aula expositiva, mas a gente consegue enxergar, interagir com o meio, por exemplo, através de filmes, documentários, a gente consegue ter uma retenção de 20% do conteúdo. Pô, já está aumentando, está ficando mais legal. Então, peraí, se eu ler uma aula, se eu assistir e se eu fizer a participação audiovisual desse conteúdo, eu vou estar aumentando o meu nível de aprendizagem. Exatamente. A ideia é que você consiga integrar todos esses pontos. Beleza? Gente, o próximo é através de aulas demonstrativas. As chamadas aulas de laboratório. Muitos alunos falam assim, aula de laboratório eu não gosto, aquela aula de laboratório eu já perco tempo. Cara, quando a gente vê acontecendo, quando a gente vê a situação acontecendo na prática, a gente aprende muito mais. Sério, a gente tem um grau de aprendizagem de 30%.
Pensa, é 6 vezes mais eficiente do que uma aula expositiva apenas. Quando você é mero espectador, quando você põe a mão na massa e vê a experiência acontecendo e visualiza aquilo na sua frente, você tem exatamente 6 vezes mais possibilidades de retenção desse conteúdo, beleza? Mas tem mais! Tem! Quando a gente participa de grupos e rodas de discussão. Muitas escolas hoje em dia estão criando grupos de discussão, grupos de estudo dentro da escola, para que você consiga discutir e argumentar. A maior parte dos alunos gasta esse tempo nos grupos de estudo para falar sobre o dia a dia, sobre aquela menininha, sobre o jogo de futebol, mas não para estudar. Se você tiver foco dentro dos grupos de estudo, você vai conseguir reter nada mais, nada menos do que 50% de todo o conteúdo. Agora faz aí o adendo. 50% na discussão, 30% na prática, 20% no audiovisual, 10% na leitura e 5% na aula que você está assistindo. Agora junta tudo isso, cara, você já está atingindo uma porcentagem muito grande de êxito nos seus estudos. Mas tem mais, tem muito mais. Tem maneiras melhores. Como? Quando a gente aprende fazendo, mão na massa. Aprendizagem criativa, ok? Muitas escolas estão aderindo aos Fab Labs. O que é Fab Lab? O Fab Lab nada mais é do que um laboratório que você vai fazer. Você vai aprender na prática, você vai ter que construir algo e na construção desse sistema, na construção desse elemento, você consegue desenvolver o seu aprendizado. Fazendo exercícios, resolvendo listas, escrevendo redação, escrevendo texto, argumentando elementos, beleza? Toda vez que a gente põe a mão na massa, a gente faz, a gente aprende muito mais. Cerca de 75% de nível de retenção de aprendizagem. E o melhor, cara, quando a gente tem que ensinar. Se você quer saber quando que o seu professor realmente aprendeu tudo isso que ele sabe, ele vai te falar: eu saí da faculdade, não sabia tudo que eu sei hoje. Quando que eu aprendi tudo isso? Quando eu tive que ensinar alguém todo esse conteúdo que eu tenho que trabalhar hoje. É nesse momento, foi nesse ponto que eu realmente sabia que eu estava aprendendo e que eu sabia alguma coisa. Quando a gente precisa passar para alguém o conteúdo, a gente tem um grau de retenção desse conteúdo de 90%. Cara, presta bem atenção. Todo esse sistema junto vai fazer com que você consiga 100% de qualidade de estudo no que você tem a fazer. Então, monte seu grupo, ensine os seus colegas com mais dificuldade, monte seus resumos, faça na prática, resolva o máximo de exercícios que você puder. Se você puder montar o experimento, monte. Visualmente isso é muito importante. O audiovisual, a aula expositiva e a leitura. Junte tudo isso que você vai ter êxito nos seus estudos. Professor, não vai dar para fazer isso o tempo todo? Não dá, é verdade. Mas com certeza você vai conseguir pontuar em alguns elementos, em alguns tópicos, algum desses elementos ou algum desses níveis de aprendizagem, beleza? E sempre que você puder, explique para alguém tudo que você aprendeu. Pelo menos, nesse explicar para alguém, você sabe que são 90% de grau de retenção. Beleza? Gente, esse foi o vídeo de hoje, tentando ajudar você a visualizar melhor quais são os modelos que a gente tem para estudar e quais deles são muito mais eficientes no nosso estudo. Agora cabe a você escolher qual é o seu nível de aprendizagem. Um grande abraço, galera, espero que você tenha curtido, dá um like, compartilhe com seus amigos. Até a próxima, valeu, tchau!